Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar a única versão live action que o He-Man, o herói de Eternia, já teve. E claro, descobri algumas curiosidades muito legais sobre os bastidores e tudo mais que envolveu a produção de Mestres do Universo, um dos filmes mais lembrados dos anos 80. Seria esse filme uma obra à frente do seu tempo? Seria uma produção onde o famoso ditado "o passo foi maior que a perna" se aplica perfeitamente? Seria um filme cult ou somente mais uma obra para todo mundo esquecer? Bom, a gente pode até não ter todas as respostas, mas se vocês gostam de curiosidades mil, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E o filme do He-Man, chamado The Masters of the Universe lá fora e traduzido como Os Mestres do Universo aqui no Brasil, chegou aos cinemas norte-americanos em 7 de agosto de 1987. O projeto ambicioso foi encabeçado pela querida e eterna Cannon Group, dos primos israelenses Menahem Golan e Oran Globus. Eu tenho a força! Você não se porá mais diante de mim e meu destino! Eu farei isso! E a história do filme já parte do princípio que todo mundo conhece o poderoso He-Man, os amigos dele, assim como conhecem o malvadão Esqueleto e os seus asseclas do mal. Já que no início do filme uma narração surge para falar poucas frases sobre a feitiçaria e os poderes de Grayskull. No centro do universo, na fronteira entre a luz e a escuridão, está o castelo de Grayskull. Por muitos séculos, a feiticeira de Grayskull manteve esse universo em harmonia. Mas os exércitos da escuridão não descansam. Bom, isso até se justifica, já que em 1987 o He-Man já tinha alguns anos de estrada e era praticamente conhecido por qualquer criança ocidental. E depois da narração, surge o título do filme e letreiros com os nomes dos envolvidos, num tom mais anos 80 impossível. Aliás, vamos concordar, né? Essa abertura até hoje arrepia qualquer um que goste daquele climão anos 80. E sem muita enrolação, a história do filme mostra o Esqueleto interpretado por baixo da maquiagem pelo ator Frank Langella, quase que vitorioso na batalha contra as forças do bem de Eternia, e prestes a tomar o controle de tudo. Inclusive, já com a feiticeira como prisioneira e dando um ultimato para os últimos resistentes de Eternia. Nisso, surge o herói He-Man, vivido aqui pelo ator sueco Dolph Lundgren, descendo a lenha em alguns soldados do vilão. E quem estava acostumado com o herói dos desenhos animados já toma a primeira sacudida, já que o He-Man do Dolph Lundgren parece estar bem cansado dos anos de batalha e não vê problema nenhum em despachar os inimigos de vez, descendo-lhe a espada, coisa que o herói do desenho nunca fez. E além disso, ele senta o dedo pra cima da bandidagem. E logo surgem os heróis Mentor, vivido pelo ator John Cypher, e Attila, vivida pela atriz Chelsea Field, que apesar de não usarem uniformes coloridos, logo podem ser identificados por quem curtiu os brinquedos. E o início do filme passa uma sensação de urgência muito legal, mostrando que os heróis estão com o último fio de corda puxado, tentando impedir que a vaca vá pro brejo. Só que logo, ao invés de aparecer o Gorpo como mágico de plantão e alívio cômico, aparece um tal de Gwildor, um anão muito do estranho vivido pelo ator Billy Bart, e ele apresenta a chave cósmica, que pode abrir portais para qualquer lugar do universo. E é aí que a coisa toda desanda, já que quando os heróis estão quase no mato, estão quase perdendo, eles são teletransportados para a Terra do jeito que dá, e aí o He-Man e o resto dos mestres do universo vão ter que dividir a tela com uma galerinha do barulho. No caso, a personagem Julie Winston, vivida pela atriz Courtney Cox no seu primeiro papel de destaque nos cinemas, o seu namoradinho Charlie e também o policial das antigas, Hugh Lubick, vivido pelo sempre sisudão James Tolkien. Ei! Ninguém atira em Lubick! Ah, vocês querem brincar, hein? Vamos brincar! Como é? Estão gostando, hein? E aí, durante quase toda a duração do longa, a história vira uma aventura da sessão da tarde, com os heróis e os adolescentes fugindo da polícia e dos vilões e tentando arrumar a chave cósmica para poder voltar para a Eternia. Nesse meio tempo,
por uma burrada do núcleo adolescente do filme, a maligna vivida pela atriz Meg Foster, dona dos olhos mais claros que eu já vi na vida, descobre o paradeiro do He-Man e o resto da galera, e manda a trupe do esqueleto atrás da turminha do bem. E eu aposto que assim como eu, já que na época eu assisti esse filme primeiro em VHS, muita gente ficou esperando surgir o Mandíbula, o Aquático, o Triclops e tudo mais. Só viu um homem-fera bem do estranho, ao lado de ilustres mercenários desconhecidos como Saurod, Blade e o esquisito Karg, sendo recrutados para ir para a Terra. E daí para frente, o pau pega aqui, o pau pega lá, com várias cenas de ação misturadas com um pouco de comédia adolescente e ainda uma pitadinha de filmes policiais dos anos 80. Até que finalmente todo mundo volta para Eternia e o filme dá uma engrenada nos 15 minutos finais, com direito a uma super batalha entre o He-Man e o esqueleto no modo Skelegod. Mesmo depois de terminado o filme, ainda surpreende com uma cena pós-crédito mostrando o esqueleto ainda vivo e prometendo voltar. Eu voltarei. Bom, passadas algumas décadas, a gente sabe que esse retorno nunca aconteceu e tiveram vários motivos para isso, Os primos israelenses deram um passo maior que a perna, já estavam pensando realmente numa sequência, mas ela nunca aconteceu. Bora ver então o que aconteceu antes, durante e depois dessa grande produção oitentista. Mas antes eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se chegou agora aqui no canal, gostou do que tá vendo, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. E quem já assistiu o vídeo lançado aqui no canal um tempinho atrás mostrando toda a história da Cannon Filmes sabe. Os primos Yoram Globus e Menahem Golan sempre foram empreendedores ousados e que nunca pouparam esforço quando o negócio era produzir filmes dos mais variados temas, enchendo os cinemas e principalmente as locadoras de novidades. Os caras simplesmente chegaram a produzir mais de 45 filmes em um único ano. E claro, quase todas essas produções tinham a característica de custar pouco e render o suficiente para entrar uma grana nos cofres e ainda render dinheiro para dar mais umas 3 ou 4 produções, que com certeza você já teve a oportunidade de assistir na época das lendárias fitas VHS da América Filmes. América Video, onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. Porém, entretanto, todavia, quando chegou 1986, os planos dos primos mudaram. Eles queriam colocar a Cannon entre as grandes de Hollywood. E para isso, planejaram 3 grandes produções para 1987. Pagando, por exemplo, para o Stallone 25 milhões de dólares para viver o Lincoln Falcão no filme Falcão, o campeão dos campeões, over the top no original, sendo que o maior salário até então já desembolsado por um astro de Hollywood era de 5 milhões de dólares, coisa que rendeu até muita revolta entre as produtoras da época, já que os caras inflacionaram o mercado. E para terminar de se atolar, também compraram os direitos da produção de um 4º filme do Superman, que seria estrelado novamente pelo Christopher Reeve, mesmo com o 3º filme não sendo lá essas coisas de bilheteria e principalmente de crítica, além de adquirir os direitos cinematográficos do herói de brinquedo da Mattel. Bom, e apesar de serem filmes muito queridos, principalmente pela nostalgia envolvida, o filme do Falcão, o campeão dos campeões, deu um prejuízo gigantesco quando estreou em fevereiro de 1987 lá fora. E o Superman 4 foi pelo mesmo caminho quando estreou lá nos Estados Unidos em julho de 1987. Acontece que a produção desses 2 filmes foi mais do que problemática e o filme do Kryptoniano sofreu um corte de metade do orçamento, caindo de mais de 30 milhões para 17 milhões, quase nada quando se fala de um filme de super-herói, ainda mais o Superman. Todos esses problemas impactaram diretamente a produção do filme do He-Man. Bom, para começo de conversa, muito já se falou na internet sobre essa história do He-Man vir para a Terra ter surgido no meio do caminho devido à falta de dinheiro. Mas não, já que desde que a Mattel tinha entregue os direitos cinematográficos do herói para o Edward Pressman, o dono da Pressman Film Corporation, ele bateu perna pelos mais diversos estúdios com os direitos da franquia na mão, ou melhor dizendo, debaixo do braço. Mas como em 1986 o herói já não era esse gás todo da Coca, já não tinha mais desenho na televisão, os brinquedos já não vendiam nem perto do que venderam ali por 1982, 1983, a galera dos estúdios
simplesmente se negou a fazer um filme do herói, já que iria custar ali em torno, entre 50 e 60 milhões de dólares, já que ele ia se passar inteiramente em Eternia. Aí, por ideia do próprio Edward Pressman, a Mattel aceitou que um pedaço do filme se passasse na Terra para dar uma barateada nos custos da produção dos efeitos especiais. Foi nessas que os primos Menahem Golan entraram na parada dispostos a desembolsar 40 milhões para produzir um filme do herói. Acordo feito, tendo inclusive o David Pressman como produtor executivo ao lado dos primos israelenses, contrataram o David Odell para escrever a história. E o Odell, que já tinha escrito os roteiros de filme como Supergirl e O Cristal Encantado, rascunhou a história onde o He-Man enfrentaria o esqueleto em diversas paisagens de Eternia, incluindo aí a Montanha da Serpente. O Homem-Fera e a Maligna teriam papéis bem mais recorrentes e até a Rainha Marlena apareceria para fazer o link entre Eternia e a Terra, sem parecer muito forçado. Só que aí os problemas da Canon começaram a aparecer, a produtora estava mais endividada do que tinha falado e o orçamento do filme foi cortado para 20 milhões de dólares. A Mattel, como não tinha o que fazer, aceitou o acordo, e mandou tocar o barco desse jeito mesmo. E o escolhido para tirar o projeto do papel foi o diretor Gary Goddard, que inclusive resistiu a uma prensa bem dada da galera da Canon que queria economizar o que desse. E sugeriu que o filme se passasse inteiramente na Terra. Pelos primos, o He-Man inclusive era terráqueo. E aí o Goddard implorou para que pelo menos o começo e o final fossem em Eternia e mesmo a contragosto, os primos israelenses acabaram aceitando. Só que lá da metade para o final das filmagens, o Goddard achou que não ia conseguir acabar o filme. Simplesmente porque os primos israelenses estavam numa pindaíba, acabou o dinheiro e os caras mandaram cancelar as filmagens do filme, mesmo restando só 3 dias para concluir tudo. Eles queriam inclusive lançar o He-Man sem final no cinema. Ainda bem, segundo o próprio diretor, é que eles voltaram atrás e deixaram ele filmar a luta final, mesmo com vários minutos a menos do que o planejado, e isso dá pra notar no filme, diz aí, já que a batalha é bem mais rápida do que um coelho em fuga. Você não se porá mais diante de mim e meu destino. Eu farei isso. Eu já disse, sempre foi entre nós, esqueleto. Estou ansioso para acabar com a sua existência, para tirar a sua maldita cara da minha memória para sempre. E isso que o diretor ainda teve que contar com interferências da própria Mattel, que promoveu um concurso por conta prometendo que um fã poderia participar das filmagens. Olha que bonito. E o diretor ainda teve que criar um personagem chamado Pig Boy, empurrando o ganhador chamado Richard Sponder de qualquer jeito no filme. Agora, um fato curioso, é que ao contrário da maioria das produções onde surgem 1000 nomes até se escolher, um iluminado para viver o papel principal, aqui a coisa foi bem diferente. Já que o gigante Dolph Lundgren tinha impressionado demais a galera da Canon ao viver o boxeador Ivan Drago no 4º filme do Rocky, e desde sempre foi cogitado para o papel. Na verdade, o próprio Dolph Lundgren já falou em algumas entrevistas que ao receber o convite, relutou por meses em aceitar viver o He-Man. Naquela época a coisa era bem diferente. Qualquer ator que quisesse se levar a sério ia pensar muito antes de aceitar um papel onde ele ia viver um brinquedo de criança, diz aí. E aí, no final ele aceitou, só que dizem, olha, a vida dele foi um inferno durante as filmagens. Já que mesmo nas semanas de filmagens, era filmagem porque os caras queriam aproveitar todo o tempo disponível, ele teve que se manter levantando peso por horas e horas para não deixar a peteca cair, já que a principal característica do He-Man era ser uma montanha de músculos. E para deixar tudo melhor, ou pior no caso do Dolph, as filmagens que deveriam durar 13 semanas, devido aos problemas do filme, se estenderam para mais de 20 semanas. Outro problema, segundo o próprio Dolph Lundgren, é que todos os diálogos escritos eram piegas demais e não soavam verdadeiros, parecia coisa artificial. Segundo o ator, inclusive, já falou, parecia que a produção não queria que o personagem se parecesse real. Parecia que eles queriam que ele realmente se parecesse um brinquedo. E até o Stallone, certo dia, acabou visitando o set de gravações e tirou sarro do grandão, dizendo que um gigante de sunga e capa falando frases que jamais seriam ditas na vida real não pegava bem. Para piorar tudo, o sotaque sueco do Dolph Lundgren era fortíssimo, principalmente naquela época, e o diretor Gary Goddard chegou a cogitar em redublar todas as falas do ator,
Só que felizmente pro Dolph Lundgren, o contrato dele impedia. Outra coisa que o Dolphão também conseguiu foi cortar o uso de dublês, sendo treinado pelo ator Anthony DeLoggins na arte de esgrima e das acrobacias. Aliás, o Anthony DeLoggins interpretou o vilão Blade no filme e também vestiu a roupa do esqueleto para enfrentar o He-Man nos momentos finais do filme. Obviamente, hoje em dia o Dolph Lundgren leva bem na boa essa e até já falou que aceitaria fazer uma participação especial num futuro filme do He-Man. Mas na época dizem, né, principalmente porque o filme foi um fracasso, ele achou que tinha se enfiado numa furada. Em compensação, o ator Frank Langella, já longe do auge dos tempos em que viveu o Conde Drácula, não pensou duas vezes em aceitar o papel, ainda mais que o filho dele era um grande fã do He-Man. Mesmo assim, o Frank Langella, grande ator que era, não aceitou falar a maioria dos diálogos escritos no roteiro e refez todos eles. Infelizmente, a galera aceitou e o esqueleto acabou sendo uma das melhores coisas do filme. Aliás, a prótese inicial criada para o ator impedia qualquer expressão do Frank Langella e ainda demorava horas e horas para ser fixada. E a mistura de próteses e maquiagens foi outra conquista que ele teve na produção do filme. Outra que sofreu um pouco foi a atriz Meg Foster, já que a armadura da Maligna pesava 45 quilos e o uso prolongado rendeu para a atriz várias contusões no peito, nas costas e nas virilhas. Bom, mesmo com tudo isso, o filme acabou chegando aos cinemas mais ou menos na data que ele estava programado. Só que a galera da Canon, que estava ali ó, na torcida, né, rezando para Papai do Céu, para pelo menos essa terceira produção se dar bem nos cinemas, acabou dando com os burros na água. Já que o filme rendeu míseros 5 milhões de dólares na semana de estreia e rendeu no final da exibição nos cinemas somente 17 milhões. Empurrando a Canon de vez pro buraco. Além disso, para piorar, o filme foi muito mal de crítica, tanto a crítica especializada da época, quanto a crítica do público, já que os pais não entendiam o personagem e as crianças não viam ali o He-Man que elas estavam acostumadas, né, tanto nos brinquedos quanto nos desenhos animados. Para piorar, todo mundo queria ver, por exemplo, o Gorpo, mas não viu porque a galera não teve dinheiro para os efeitos especiais. E se a gente parar para pensar, 3 anos antes, em 1984, o filme dos Caça-Fantasmas apresentou o Geleia para o público. Então, tecnologia para criar o Gorpo já tinha, diz aí. O fracasso foi tão grande que o filme demorou quase um ano para chegar no Brasil, estreando por aqui somente em junho de 1988. Pelo menos a gente teve a sorte de ver o Garcia Júnior emprestando novamente a voz dele pro He-Man e o Isaac Bar-David fazendo as vezes do esqueleto outra vez. Você prometeu não machucá-los! Eu menti! Adeus! He-Man! E isso, de certa forma, deixou o filme mais aceitável para nós brasileiros do que foi para os americanos. Até porque, ao contrário dos Estados Unidos, onde o herói já estava meio em baixa, aqui a gente ainda vivia a He-Man mania. Bom, olha, eu confesso que mesmo com tudo isso, eu gosto bastante do filme do He-Man, tenho bastante simpatia por esse filme. Cada vez que eu assisto ele, parece que eu volto lá para minha infância, parece que eu volto para os tempos das locadoras, já que foi assim, né, em VHS, que eu assisti esse filme a primeira vez. Mas eu quero saber o seguinte, vocês gostavam desse filme do He-Man? Ainda gostam? Assistiram recentemente? Tem mais curiosidades? Enfim, vamos comentar aqui pra gente conversar um pouco a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, né? Ó, bora compartilhar e deixar aquele like felpudo. E também, se tá chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E se você gosta de podcast, ó, vai a dica. Toda segunda-feira eu tô junto com a galera da MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. É fácil de encontrar em todos os agregadores de podcast, pode procurar. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.